agora está aí, a morte. E para completar, ainda quebra a perna para ficar pior. Humildemente, aquele homem dizia apenas: eu não sei por que está acontecendo isso, mas eu ainda confio em Deus. Glória a Deus. De cidade em cidade, a caminho de Londres, aqueles soldados menosprezavam aquele homem, líder do movimento de reforma da igreja da Inglaterra. Prolongado aquela viagem em decorrência da sua perna quebrada, aconteceu uma coisa na corte. Aquela rainha que era opositora àquele movimento morreu. Uma nova rainha foi colocada no lugar. E essa nova rainha, ela era favorável àquele movimento. E David Gilpin voltou inocentado de Londres. E a cada cidade que ele passou de volta, tendo ido humilhado, voltou repetindo o que ele sempre falava: confia em Deus. Confia em Deus. Este Salmo 62, do início ao fim, fala de confiança. E foi num tempo da vida de Davi que não foi fácil para ele. Foi um tempo em que Davi escapou de Saul. Davi já morava na corte. Davi já morava na casa real. Já estava casado com a filha do rei. Mas o rei, movido por uma inveja, com o coração carregado de ciúmes, procurou matar Davi. A Bíblia diz que Davi escapou de Saul. Você há de concordar comigo que quando alguém escapa de algum lugar, ele não tem tempo de arrumar sua mala. Quando alguém escapa de uma situação, ele não tem tempo de se aprontar. Do jeito que Davi estava, ele escapou da corte e foi parar numa caverna chamada Caverna de Adulão. Aleluia. E foi ali naquela caverna, nesse tempo de perseguição, que Davi produziu vários salmos. Foi ali que Davi produziu muito para a glória do Senhor. Um dos salmos que ele produziu naquele período foi esse Salmo 62, de acordo com alguns comentaristas bíblicos. Se você reparar no título desse salmo, Davi escreve assim: Salmo de Davi para o cantor mor sobre Jedutum. Sobre quem? Jedutum. Quem era Jedutum, bispo? Davi, ele escreve um salmo num tempo de aflição, num tempo de provação, num tempo em que ele escapou da corte e foi se esconder numa caverna. Aí ele escreve algo para Jedutum. Jedutum era um levita, ministro do Senhor. Jedutum era um levita da casa do Senhor. Ele foi levantado juntamente com Asaf, que você conhece, juntamente com Emã, que você conhece. Eram os 3 ministros da casa de Deus. Só que ao contrário de Emã, de Asaf, Jedutum nunca produziu um salmo. Mas Davi produziu salmo para Jedutum cantar, para Jedutum salmodiar. Davi escreveu um salmo para Jedutum ir na frente das pessoas e proclamar. Davi, mesmo perseguido pelas tropas de Saul, ele estava preocupado em escrever algo para um ministro da casa de Deus proclamar. Não era Davi que iria aparecer naquele momento, seria Jedutum. Não era Davi que iria ser conhecido pelo Salmo 62, era Jedutum.
Só que o que eu acho incrível é que Davi não estava em condições psicológicas para fazer algo dessa maneira, mas mesmo assim ele o fez. Enquanto as tropas de Saul procuravam ofuscar a luz de Davi, lá estava Davi preocupado em estabelecer a luz de um ministro da casa de Deus. Mesmo perseguido, mesmo à beira de sentenciado à morte, estava Davi colocando vida no ministério de um ministro. Mesmo Davi sentenciado numa caverna, estava lá o homem segundo o coração de Deus, preocupado em levantar uma pessoa. Eu já quero liberar uma palavra profética nesta noite. Deus está levantando nesse tempo pessoas assim. Pode estar na caverna, pode estar na perseguição, pode estar na tribulação, mas você vai se levantar, pessoas. Deus vai colocar Jedutun na tua vida para você ajudar. É tempo de pessoas levantar pessoas, é tempo de pessoas curar pessoas, é tempo de obreiro levantar obreiro, é tempo de ministro levantar ministros, é tempo de crente fazer outros a serem crentes. É tempo do Senhor passar os seus olhos e apagar qualquer vestígio de inveja, de ciúme, seja o que for, onde pessoas vão ter alegria em ver Deus levantando outras pessoas, onde o obreiro vai sentir orgulho santo em ver Deus levantar o chamado de outro obreiro, onde o ministro vai ficar realizado em ver Deus levantar outro ministro. Foi isso que Davi fez, e ele não estava em condições não, ele não estava por cima, ele estava na caverna, sentenciado, perseguido, mas levantando obreiro, levantando ministro, levantando levita. Quem vai levantar quem aqui nesta noite? Deus vai te usar para levantar uma pessoa e você vai ficar sentindo uma realização por isso. Deus me mostrou enquanto eu meditava nisso que pessoas vão te procurar pelo zap, pelas redes sociais. Você vai liberar uma palavra de vida, você vai ver essa pessoa sendo levantada por Deus e você vai se sentir feliz. É tempo de levantarmos Jedutun, é tempo de levantarmos pessoas. Bispo, mas eu não tenho condições. Bispo, mas eu acho que eu não consigo. É por isso que Deus me trouxe aqui para falar sobre isso. Confie muito em Deus, mas confie um pouco em você também. Errado se for o contrário, mas se for nessa ordem é certo. Confie muito em Deus e confie pouco em si mesmo. Quem acredita nessa palavra? Davi, quando estava nesse período, ele conhece bem os seus inimigos. Davi, enquanto estava na caverna de Adulão, escrevendo os salmos para Deus, ele não era bobo. Ele sabia muito bem quem eram os seus opositores. Se você olhar para o Salmo 62, você vai ver uma lista detalhada de características do inimigo de Davi. Os inimigos de Davi, de acordo com o versículo 3 e 4, eram homens que maquinavam mal contra outros homens. Os inimigos de Davi, ele os comparam a uma parede encurvada, fora do prumo, quase caindo. Davi compara seus inimigos a uma sebe. O que é sebe, bispo? É um cercado da vinha. Ele compara os seus inimigos a uma sebe pouco segura. Davi compara seus inimigos e ele afirma que eles se consultam entre si para saber como derrubar
de sua excelência. Ora, Deus tinha levantado Davi. A presença de Deus estava em Davi. E os inimigos de Davi se consultavam em como ia tirar essa excelência de Davi. Davi descreve seus opositores como aqueles que se deleitam em mentiras, se alegram em mentiras. E a quinta e última característica de seus inimigos, ele diz: com a boca bendiz, mas no interior maldizem. Não é que está alegre por fora e triste por dentro, não. O inimigo de Davi, abençoa com a boca, mas amaldiçoa com o coração. Foi nessa ocasião que juntou as tropas de Saul e foram atrás dos sacerdotes daquela época. Davi conhecia esses inimigos dele. Juntou-se as tropas de Saul, foram até onde estavam os sacerdotes do Senhor, liderados pelo sacerdote Aimeleque. E as tropas de Saul eram tão cruéis que não matou apenas Aimeleque, como matou 85 sacerdotes da casa do Senhor. Não apenas isso, ainda foram até Nob, que era a cidade de Aimeleque, e mataram todos os familiares dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças e até os de peito. Foram ao fio da espada, a Bíblia diz. As tropas de Saul queriam dizimar todos os sacerdotes daquele tempo. Todos. Mas aprove ao Senhor que um único sacerdote, por nome de Abiatar, conseguiu fugir de Nob, conseguiu achar um lugar chamado Adulão, conseguiu achar uma caverna que tinha em Adulão, e conseguiu achar um homem que estava lá preocupado em levantar outros homens. Aleluia. Ainda nos dias de hoje, sacerdotes da casa do Senhor, as tropas do inimigo continuam perseguindo sacerdotes da casa de Deus. Glória a Deus. Sacerdotes da casa do Senhor, saiba que ainda nos dias de hoje as tropas de Saul continuam a perseguir, tentar parar, tentar se opor, tentar matar sacerdotes ainda hoje. Deus. Aleluia. Mas o que Deus mandou te dizer nessa hora foi: se você ainda está aqui, sacerdote, é porque Deus te chama de Abiatar, aquele que escapou da morte. Tentaram acabar com o seu sacerdócio, mas não acabou. Tentaram matar o seu chamado, mas não matou. Tentou parar você, mas não parou. Você é Abiatar de Deus. Quem acredita nisso? As tropas de Saul perseguem, se opõem, maquinam o mal, tenta derrubar, mas não te derrubou. Você viu alguns caírem, sim. Você viu alguns à beira do caminho, sim. Mas sacerdote do Senhor, você é Abiatar, o que escapou, o sacerdote vivo para a glória de Deus. Sacerdote vivo, você acredita nisso? Sacerdote que não morreu, você acredita nisso? Eu creio que o diabo tentou parar, mas não parou. O diabo tentou te amedrontar, mas não conseguiu. Tentou acabar com o teu chamado, mas ele faliu. Aleluia, Deus. Eu declaro vida sobre a sua vida sacerdotal. Eu declaro vida sobre o teu chamado. Eu declaro um novo tempo sobre o teu ministério. Abiatar da casa do Senhor. Ninguém pode parar o teu sacerdócio.
seus inimigos. Mas Davi fazia uma coisa muito nobre. Lendo esse salmo, a gente aprende que Davi, ele ministrava as pessoas, mas também ministrava ao coração dele. Tem alguém que me acompanha? Glória a Deus. Quando Davi foi para a caverna, toda a casa de seu pai, seus irmãos, seus familiares, todos foram para a caverna com Davi. Davi foi sozinho, mas toda a casa de seu pai foi com Davi para lá também. Não apenas isso, homens de Jerusalém, de todo Israel, 400 no total, também foram para a caverna junto com Davi. E mesmo ali debilitado, Davi proclamava para aquele homem. Mas o diferencial de Davi, como eu já mencionei, é que ele proclamava a palavra de Deus para aqueles homens e proclamava a palavra de Deus para o coração dele também. Que a palavra fosse ministrada ao coração dele. E isso produziu confiança no coração de Davi. Produziu o quê? Se você comparar o versículo 1 e 2 com o versículo 5 e 6, você vai ver isso. No versículo 1 e 2, Davi está proclamando a palavra para os seus 400 homens. No versículo 5 e 6, Davi está proclamando a palavra para o seu próprio coração. Aleluia. No versículo 1 e 2, Davi diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Mas no versículo 5 e 6 ele diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Glória a Deus. Igualzinho o versículo 1. A diferença é que no primeiro ele proclama para as pessoas, e aqui no 5 ele proclama para a alma dele. E o benefício disso, e o resultado disso, é que ele ganha confiança. Se você observar no versículo 2, ele diz assim, quando ele está falando para as pessoas: só Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, não serei grandemente abalado. Perceba esse final. Glória. Embora ele confie em Deus, mas ele ensina que ele, Davi, não será grandemente abalado. Ele admite que pode até ser abalado, mas não tão grandemente assim. Mas lá no versículo 6, quando ele está proclamando a palavra de Deus para ele mesmo, ele diz assim: só Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa. Aleluia. Não serei abalado. Quando ele proclama para as pessoas, ele admite que pode ficar abalado, mas não grandemente abalado. Mas quando ele proclama a palavra de Deus no interior dele, está sendo proclamada agora, não vai ser de jeito nenhum abalado. Não serei abalado. Aqui a confiança dele já aumentou. E como que ele fazia isso? Aí entra o versículo 11, que foi quando Deus começou a soprar a revelação. Quando ele ensina
Uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou uma vez com ele. Ele ouviu uma vez. Ele ouviu 2 vezes. É como a palavra de hoje de manhã. Mais alguém voltou para casa sendo ministrado pela palavra. Aleluia, Jesus. Deus falou uma vez de manhã. Você ouviu de manhã. Mas alguém igual eu ouviu Deus em casa também. Glória a Deus. Deus falou com seu povo para voltar para a fonte. Quando chegou em casa, a gente continuou ouvindo Deus falar. Davi fazia isso. A palavra de Deus era liberada para ele. Ele ouvia a palavra de Deus. Ele saía e continuava ouvindo a palavra de Deus. E a minha oração é, igreja, que hoje você escute a palavra de Deus. Que você volte para casa ainda ouvindo a palavra de Deus. E amanhã no dia mau você escute a palavra de Deus. E na hora da tentação você escute a palavra de Deus. E na provação você escute a palavra de Deus. E na hora da tempestade você escute a palavra de Deus. E na hora da tormenta você continue ouvindo a palavra de Deus. Isso vai gerando confiança. Assim você não será abalado. Aleluia. Glória a Deus. Na primeira vez que Davi ouviu, ele poderia ser abalado. Na segunda vez que ele ouviu, não, agora eu não serei abalado. Eu declaro sobre a tua vida, pode vir a tempestade que vier, mas a palavra de Deus coloca força no teu coração e você não será abalado. Quem acredita nessa palavra? Lavando reconda la mando lavascio redanda reconda lavas rabando orecha lavando reconda lavando lavas. Deus fala uma vez, você escuta 2 vezes. Deus fala uma vez, você escuta 2 vezes. O problema é quando Deus fala uma vez e a gente nem escuta nenhuma vez. O problema é quando Deus fala uma vez e a gente esquece. Deus espera falar uma vez e você ouvir 2, 3 e continuar ouvindo. Sabe, crente? Se apegue à palavra de Deus, é tudo que você tem. Para quando chegar o momento de prova, é ela que vai te segurar. Eu tenho que entregar um recado, senão não consigo continuar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu chorei com um barambás. Foi Deus que mandou dizer isso, varão. Porque enquanto você falava do seu choro hoje de manhã, Deus me falava que outras pessoas estavam se vindo naquele choro. Outros choravam aquele choro que você contou de manhã. Você estava representando ali outros que choravam. E é por isso que eu venho liberar uma palavra sobre ti, mas que vai no coração também de outros que choram hoje. Enquanto tu contava seu testemunho hoje de manhã, e suas lágrimas corriam naquele altar, Deus falava assim ao meu coração: fala isso para minha serva. Assim diz o Senhor nessa noite. Não foi Deus que provocou suas lágrimas, mas é Deus que conhece as tuas lágrimas. Não foi Deus que provocou tuas lágrimas,
mas é Deus que conhece o peso que elas têm. Não foi Deus que provocou tua lágrima, mas assim diz o Senhor, é Deus que enxugará todas as suas lágrimas. Você pode glorificar a Deus, você pode aplaudir o Senhor, você pode engrandecer o nome de Deus. Ele é o consolador da tua alma. Glória a Deus. Três tipos de homens se chegaram a Davi quando ele estava na caverna. Eu falei quantos? De um total de 400, que junto com sua família deu 600. Apenas 3 características esses homens tinham. Eu queria que você redobrasse sua atenção, porque se você se enquadra numa dessas 3 características, o meu apelo vai ser você vir aqui na frente e fazer o que está escrito aqui no versículo de número 8. Quando Davi proclama assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Em todo o tempo. No tempo bom, no tempo ruim, no tempo de fartura, no tempo de escassez, no tempo da alegria, no tempo do choro, no tempo da exultação, no tempo da humilhação. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. E aí Davi fala assim: derramai perante ele o vosso coração. É o apelo que eu vou fazer nesta noite. Se você se encontra em alguma dessas 3 características que eu vou mencionar aqui, você vai vir aqui na frente e vai derramar-se perante Deus de todo o vosso coração. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Que o Espírito Santo pode falar assim a você, essa pessoa. A primeira característica que o homem tinha quando se achegou a Davi na caverna de Adulão, a Bíblia diz que era todo homem que se achava angustiado. E quando a Bíblia fala todo homem, aqui eu quero dizer que todo homem e toda mulher, toda pessoa que se achava angustiada. Como é que está o teu coração aí, crente? Ele está angustiado? Então daqui a pouco você vai vir aqui na frente. Glória a Deus. Renovar a sua confiança em Deus. Derramar o seu coração diante de Deus. O segundo grupo de homens eram todo homem endividado. Todo homem endividado. Porque o superendividamento provoca ruínas no casamento, provoca guerras familiares. Então todo homem, aqui eu digo todo homem e mulher, todo homem endividado também vai vir aqui na frente. E a terceira característica que eu quero mencionar é todo homem de espírito desgostoso. Que grupo é esse, Deus? Espírito desgostoso é aquela pessoa que antes gostava dele. E agora essa pessoa está com o espírito desgostoso. Antes ele gostava de fazer,
Não é que ele não gosta, agora ele está com um espírito desgostoso. Antes ele fazia, antes ele era o primeiro, antes ele tinha todo o gosto de fazer aquilo. Mas agora essa pessoa está com o espírito desgostoso. Não faz nada. Eram esses 3 tipos de homens que foram até caverna, naquela caverna. E se você tem pelo menos uma dessas 3 características, pelo nome do Senhor Jesus, vem aqui na frente. Todo homem que se achava angustiado, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Se você tem uma das, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Obreiro, por favor, apaga essa luz aqui, volta. Isso, está ótimo. Puder vir um pouquinho mais para frente aqui. Tem gente vindo lá atrás. Quem liberou essa palavra, mesmo estando numa caverna, ele levantou vidas. Porque não foi a palavra de Davi que levantou vidas. É a palavra de Deus que levanta vida. Não é o bispo Elisvaldo que vai falar, não. É a palavra de Deus que vai colocar vida aí no seu coração, meu irmão e minha irmã. Todo homem indigado, que espírito desgostoso e de alma angustiada, foi para a caverna junto com Davi. E de lá saiu guerreiro. E de lá foi levantado valente. Entrou de um jeito e saiu de outro jeito. Que a palavra liberada por Davi provocou vida naquele homem. Eu quero profetizar sobre a tua vida, gente. Humilde servo do Senhor. Que humildemente vem nos altar. E que você subiu nesse altar de um jeito, mas vai voltar para o seu nome de outro jeito. O Espírito angustiado vai encontrar vida. Eu declaro você é Jesus. Deus vai fazer você aparecer. Deus vai usar alguém para te levantar. Seu sacerdote não vai morrer. Sua história não acaba assim. Quem o inferno inteiro contra ti. Maior é a palavra de Deus sobre a sua vida. Quem mesmo a Senhor? Quem está falando? Quem pode refutar? Mas agora, comece a sonhar. Sacerdote, eu não posso te chamar de uma pedra. Eu te chamo de sacerdote. E você assim que Deus te chama. Eu te chamo de ministro. Porque assim que tu és.
Sua vida.